iniciar aí a terceira semana da disciplina de TCC. Então, na primeira semana a gente propôs o desenvolvimento de uma introdução. Na segunda semana foi relativa ao referencial teórico. A questão da teoria e tal é algo bem tranquilo de se fazer. E nesta terceira semana a gente vai prosseguir para metodologia, que é a terceira etapa de um artigo, ok? Bom, antes de adentrar na metodologia propriamente dita, eu andei corrigindo as introduções que vocês escreveram, tá? E assim, é normal que se encontre alguns erros, tá? Então, erros até meio que corriqueiros, inclusive na academia, tá? Então, tem erros aqui que eu me lembro que eu cometi na época que eu fui escrever minha tese de doutorado, e alguns de vocês cometeram também. Normal, tá? Já alerto a vocês que a introdução, para mim, Rafael, é a parte mais complicada de se escrever, porque é onde você começa. Apesar de você ter um problema, ter os objetivos, ter uma teoria que está circundando aquilo ali, iniciar algo é bem complicado. E iniciar um artigo, um trabalho científico, tese, dissertação, um TCC lá da graduação ou de uma especialização, tá? Ela é bem complicada. Tá? Tem alguns erros, né? E no qual, no artigo que vocês enviaram, eu fiz alguns comentários. E nesses comentários, aquilo ali não é nada denegrindo o trabalho, não é nada botando o trabalho para baixo, mas são sugestões. Por quê? Para nós da academia já, a gente aprende a desenvolver uma introdução com alguns aspectos que tem que estar contido nela. Então, muita gente esqueceu de fazer uma contextualização. Então, muita gente esqueceu de trazer o tema para o leitor, esqueceu de trazer o tema para a atualidade. Então, como é que eu vou estar fazendo um trabalho que vai falar sobre inovação e eu já jogo o objetivo da pesquisa, sem antes ter falado um pouco de inovação? Então, é nisso que a gente tem que atentar. Então, tem alguns tópicos que eu quero alertar aqui para vocês, espero que vocês assistam e vão lembrar lá quando eu fiz o comentário no arquivo que foi devolvido para vocês. Eu vou passar aqui de um por um e aí depois a gente retoma com a parte da unidade 3, que é a metodologia. Então, no caso, no referencial teórico, que é a unidade 2, vocês estão concluindo, pouca coisa vai ser dita quando eu fizer a unidade 4. Porque é uma teoria. Então, vocês estão estudando algo sobre o que vocês vão escrever, tá? Para referencial teórico ou revisão de literatura, o importante é ter algo que eu mencionei várias vezes durante um artigo aí de vocês, que é referenciar, citar o autor. Então, apesar de algumas coisas saírem da nossa cabeça, porque a gente já tem algum conhecimento, mas cite o autor. Tá? Então,
tudo que colocou tem que ser citado, ok? Não sei, não lembro se coloquei lá na unidade 1 referente a essa disciplina, mas o lugar onde vocês podem se posicionar um artigo científico é na relevância do teu trabalho, na contribuição desse teu trabalho e lá na conclusão. Tá? Nas outras partes, tudo tem que ser referenciado. Esse foi um dos grandes problemas de todos, eu digo todos os artigos. Então, muita gente colocou que a inovação é importante para as empresas porque ela é um meio para a qual ela atinja um resultado positivo. Quem foi que falou isso aí? Tá? Você já testou antes? Você já testou com o teu trabalho para dizer aquilo ali? Então, por isso é que você tem que referenciar. Tá? Frases com frases ou períodos curtos também levam ao leitor a começar a entender que não tem ali uma coerência. Praticamente você jogou algo, você vai jogando. Tem alguns pontos vocês podem ter sido alertados a respeito das coerências de ideias. Tá? Frases curtas. A inovação é importante para a empresa. Por que é importante? Quem foi que disse que é importante? Quem foi que comprovou essa importância? Tá? Além de você detalhar melhor, você tem que referenciar quem conseguiu demonstrar isso. Tá? Então, um texto sem coesão ou coerência de ideias, principalmente na introdução, faz com que o leitor ele comece a ler e dali não deixar de lado. Então, uma das formas de você chamar a atenção do seu trabalho é ter uma coerência nas suas ideias. Tá? A coesão entre o que você falou de um parágrafo para o outro. Então, estou aqui falando de inovação no parágrafo, termino este parágrafo falando ainda de inovação e no outro parágrafo eu vou falar de empreendedorismo feminino. Então, para me falar de empreendedorismo feminino, eu tenho que falar primeiro de empreendedorismo. Depois é que eu falo do feminino. Isso aí é até uma artimanha que a gente se utiliza para dar uma coerência, tá? E uma robustez àquela introdução. Seria a parte da contextualização. Tá? Então, outros errinhos também que foram percebidos. Eu estou lendo aqui no outro computador. Vamos lá. A ausência da problemática. Então, às vezes, ou você não trouxe o problema, não mostrou a pergunta do teu artigo, que ele se propõe a responder, ou então não desenvolveu uma problemática. O que é o desenvolvimento da problemática? É dizer, autor A e B trabalhou com inovação e achou um resultado X. Autor C e D também fez a mesma aplicação, só que em empresas de outro setor e achou o resultado Y. Então, quando você procurou, só teve esses dois artigos. Lógico, vai ter mais. Tá? Aqui a gente está dando só uma de forma didática para explicar para vocês e não demandar muito tempo. E aí, o que ocorre? Então, se A e B achou X e B e C achou Y, tem um probleminha a ser resolvido ali que você percebeu que é Z. Então, aí você pode explorar a tua problemática. Problemática, na verdade, é uma conversa de autores, ou até mesmo colocar esses autores para se complementarem um ao outro. E aí, no final, tá? Antes de apresentar o problema de pesquisa, você coloca a lacuna que existe. Ok?
Aí apresenta o problema. Depois do problema, imediatamente após o problema, vai vir quem? Objetivo geral. E no mesmo parágrafo você pode descrever os objetivos específicos. Depois dos objetivos específicos, alguns colocaram alguma pontinha da metodologia. Então teve até alguns que eu coloquei, não vem ao caso da metodologia por aqui. Você pode deixar lá para a seção de metodologia. Ou então que colocou a metodologia lá no início, eu disse coloque, né, se for o caso, coloque após a apresentação dos objetivos. Tá? De forma bem resumida, essa metodologia ela pode estar na introdução, como também não precisa colocar, tá? Então, porque vai ter uma seção totalmente de metodologia que você vai detalhar, então não precisa você repetir, ok? Então, ela não é obrigatória. Caso vocês coloquem, ela tem que vir após os objetivos. Se não colocar ou colocando a metodologia, o segundo ponto a ser inserido na introdução do artigo após a metodologia seriam o que? Seriam as... como é que eu chamo? Seriam as justificativas. Então, por que você vai resolver aquilo ali? Então, o porquê que o teu trabalho é importante. Qual é a relevância dele, o que ele tem diferente dos demais e qual a contribuição, o que ele pode contribuir. Então são esses aspectos que nós observamos aí no decorrer desses artigos, tá? Essa estruturação. Por contribuições, alguns colocaram as seções, né, dizendo que seção tal, compreender isso, seção, enfim, aquilo ali, tá? Se você não quiser colocar é opcional, mas eu gosto de colocar exatamente para criar um link da introdução com as demais seções. Tá bom? Outro ponto, alguns colocaram verbos na introdução no futuro. Esse artigo proporá, irá fazer, a gente não coloca nenhum verbo no artigo no futuro, sempre no passado ou no presente. E mais uma vez, sempre referencie, porque tudo advém de algum local, de algum estudo. Então você tem que referenciar, dar crédito àquele estudo. Muitas das coisas às vezes a gente quer colocar na nossa cabeça, mas não vem ao caso. Como eu já expliquei, o que vem da nossa cabeça só poderá estar transcrito na relevância, nas contribuições, nas considerações finais ou conclusão. O resto tudo tem que se referenciar. Um ponto também, dois pontos na verdade que eu observei e que, como doutor em propriedade intelectual, me deixa muito triste, é a presença de alguns plágios. O copiou, colou. Por mais que você cite, é errado. Você está se apropriando de uma pesquisa de alguém, de uma opinião de alguém, de uma ideia de alguém e colocando lá. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a utilização de aplicativos de inteligência artificial para gerar texto. ChatGPT, Bard, tá? Então, todos esses pontos eles foram observados e tem que tomar muito cuidado com isso aí, porque é plágio. Trabalho com plágio na academia ele não é aceito.
Então é um ponto chato para se trocar, mas que a nível de lato sensu, especialização, ainda se percebe a presença destas cópias, né? E que alguns foram alertados, tá? E espero que na versão final não tenha. Então, os que foram alertados, fazer a devida modificação. Outro, porém, mas isso é uma visão minha, na hora que você chegar lá com o seu orientador, né, se tiver uma outra visão, mas eu não gosto, são citações diretas. Você copia e cola, coloca aspas e cita lá o autor. Então, para mim, aqui dali não há construção de conhecimento. Então, quando você está fazendo um artigo, o ideal, o objetivo é que você vá edificando conhecimento. Então, eu tenho uma ideia, o Antônio tem outra ideia totalmente diferente, a Francisca tem outra ideia totalmente diferente. E isso aí, as ideias vão se casando, vão construindo, vão se edificando. Tá? Então, copiou, colou, botou ali, mesmo que referenciado, para mim, eu não não gosto muito, porque como eu até falei, ó, você não está contribuindo para a edificação do conhecimento. Mas, quando vocês forem para o orientador de vocês, e o orientador de vocês disser que pode, tá? Aí é problema dele, tá? É uma bomba que vocês vão ter que resolver junto com eles. Mas nós, da propriedade intelectual, pelo menos no meu caso, a gente não aceita muito, tá? Porque isso aí representa plágio, tá? Só tem um caso que vocês podem estar, né, sugiro que vocês possam estar citando, que são quando você apresenta algum texto legislativo, uma lei, uma portaria, que vem lá, lei tal, artigo 32, inciso 1, você coloca ali, depois vai comentar em cima dele, aí tudo bem. Mas colocar algumas coisas que já estão escritas e colocar ali e colar, tá? Infelizmente, para PI não é legal, tá? Outra coisinha que é o uso da impessoalidade. Então, utilize sempre a terceira pessoa. Não utilize eu, nós, né? Vou fazer, eu farei, né? Faremos. Primeira pessoa não é bem vista, bem quista aí com a escrita de artigos. Tá? Então são esses pontos que eu queria alertar para vocês. Os comentários que não foram críticas, mas sim sugestões. Cabe a vocês acatar ou não. Tá? Então, a academia pede neste formato. Neste formato eu aprendi e estou repassando para vocês. Tá? Então vamos lá. Metodologia, unidade 3. Esta última parte de projeto de pesquisa se refere à metodologia, o método a ser empregado para responder essas 3 perguntas anteriores. Ainda o senhor fala de projeto de pesquisa? Tá? Então, como nós estamos na disciplina de artigos, né, de TCC, quando eu faço algo até uma metodologia, é um projeto, tá? Agora, quando eu vou seguir para frente, aí já é um artigo e a intenção é que vocês sigam para frente aí após o término da disciplina, ok? Então, como metodologia? Primeira coisa que tem que se descrever na metodologia, tá? São 5 pontos que vocês devem
descrever na metodologia. Tá? Primeiro, tipologia da pesquisa. É uma pesquisa exploratória? É uma pesquisa explicativa? É uma pesquisa descritiva? Quem vai te dizer é teus objetivos, principalmente teu objetivo geral. Tá? Qual é o teu objetivo geral? Então você vai pegar artigos, vai pegar livros de metodologia que classifiquem esta pesquisa em 3. Tá? Explicativa, descritiva ou exploratória. Tua pesquisa só pode ser desses 3 tipos. Tá? Depois, essa tua pesquisa é documental, é um estudo de caso, tá? Ou seja, tu vai pegar, vai analisar documentos, ou tu vai para o campo fazer um estudo de caso, ou vai fazer uma pesquisa chamada pesquisa de campo por meio de entrevistas. Tá? Por mais que vocês vão a campo fazer a entrevista ao vivo, vocês podem enviar por e-mail. Tá? É um modelo de entrevista, um questionário survey, né? Conforme a gente já viu lá na aula de metodologia. E se vocês quiserem enfatizar mais, é só assistir lá o vídeo. Então essa tipologia de pesquisa está relacionada com isso. Está relacionada com se a pesquisa é quantitativa ou qualitativa. Então, se você estabelecer que tua pesquisa é exploratória, explicativa ou descritiva, e se disser que ela é quantitativa ou qualitativa, já andou em 90%. Tá? 90% da tua metodologia, ou seja, demonstra que você sabe o que está fazendo. Ok? Então, quantitativa, eu vou trabalhar com estatística, com métodos estatísticos. Qualitativa, não vou trabalhar com métodos estatísticos. Pronto, simples assim. Vou quantificar o número de patentes que foram, número de pedidos de patentes que foram solicitados junto ao INPI no período de 2021 a 2023. Isso é uma pesquisa quantitativa, vou abordar gráficos, números propriamente dito. Agora, vou fazer uma pesquisa bibliográfica, vou fazer um questionário, vou fazer uma entrevista, é qualitativo. Tá? Basta assistir aquelas aulas lá da disciplina de metodologia. Outro ponto que deve ter na tua metodologia, a priori, vocês devem mencionar população. Tá? Vou até grifar aqui, população. Por quê? Porque como nós estamos escrevendo uma metodologia, a gente ainda não começou a executar a pesquisa propriamente dita, a gente tem a população. Então vou fazer um estudo, voltando ao caso das patentes aí. Os pedidos de patentes realizados pelas 400 empresas de capital aberto que atuam no mercado de ações no Brasil. São 400 empresas, tua população. Porém, quando você foi lá, só conseguiu acesso em 200. Tá? Quando você foi exatamente ao pé da letra fazer. Então, como você só conseguiu 200, aquelas 200 ali é a tua o quê? Amostra. Então, preocupe-se preliminarmente de colocar na tua metodologia a população. São todas. É o universo que você pretende pesquisar. Se daquelas 400 empresas eu conseguir só 100, aqueles 100 é a tua amostra. Tá? Então, também façam um parágrafo referente à tua população e à tua amostra e de onde é que vocês vão pesquisar. Então, quando você fala tipologia de pesquisa, aqui você vai fazer um parágrafo
população e amostra, que é outro parágrafo, tá? Descrição das fontes de pesquisa. De onde é que você vai tirar essas informações? Quais são as fontes de pesquisa que você vai utilizar? São bancos de dados, tá? Uma entrevista, tá? São artigos que já existem, no caso de revisões, enfim. Você vai ter que descrever minuciosamente, tá? Aqui é outro parágrafo. Então, aqui na metodologia, tu já tem 3 parágrafos. Um com a tipologia, um com a população e um com a descrição das fontes de pesquisa. De onde é que você vai pesquisar. Tá? No próximo parágrafo, você pode descrever as variáveis. Pode não, você deve descrever as variáveis. O que é que você pretende, por meio dessas fontes de pesquisa, quais são as suas variáveis de estudo? O que é que você vai estudar? Então, vou estudar empreendedorismo feminino, vou verificar aí a quantidade de mulheres gestoras das empresas, aí, sei lá, de capital aberto. Estou falando de capital aberto porque são mais acessíveis, né? Então, são pontos, né? São variáveis, também pode ser chamada de indicadores, que vocês vão utilizar como forma de avaliar ou quantificar aí o teu objetivo. Tá? E aí, nos parágrafos seguintes, vocês vão colocar os procedimentos adotados para alcançar os objetivos. Então, a tua metodologia ela é guiada por quem? Pelos objetivos. Tá? Os objetivos de pesquisa. Primeiro, objetivo específico 1. Vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Né? Segundo, objetivo específico. Vou fazer assim, aquilo, assim e assado. Terceiro objetivo específico. Vou fazer blá, blá, blá. Tá? Por fim, que você apresenta o que você vai fazer com o objetivo geral. Essa é a metodologia. É algo simples, tá? No qual vocês estarão descrevendo o que vocês vão fazer no trabalho de vocês, tá? E que essa metodologia, lembre que ela é guiada pelos objetivos. Primeiro eu apresento os objetivos específicos, o que é que eu vou fazer com eles, depois eu apresento o objetivo geral. Professor, e o problema de pesquisa? Cabe aqui? Não se preocupe com o problema de pesquisa, porque quando você descrever o que vai fazer com o objetivo geral, automaticamente você está respondendo ao teu problema de pesquisa. Tá? Então, a metodologia em 5 parágrafos, 5, 6 parágrafos, você consegue mencionar o que vai fazer. Primeiro, tipologia de pesquisa, depois população, depois descrição das fontes de pesquisa. Alguns autores até juntam, né, esses dois aqui, ó, população com descrição, mas deixe separado a priori, ok? Descrição das variáveis, nem que isso vá levar à construção de mais de um parágrafo, ou também pode ser representado em um quadro, se for variáveis quantitativas, geralmente isso aqui apresenta por meio de um quadro, tá? Por meio de um quadro, ok? Então vou deixar até como exemplo aí alguns estudos para vocês verem como é que eles delineiam a metodologia. Inclusive vocês podem pegar estudos das unidades anteriores, está lá detalhado como é que a metodologia é feita, ok? E por fim os procedimentos adotados para alcance de cada objetivo, certo? Qualquer dúvida, entre em contato, até a próxima.